Saudações, amadas almas da Terra, brilhantes sementes estelares e dedicados trabalhadores da luz. Eu sou Zorion de Sírius, falando em nome do Conselho Superior de Sírius e com o mesmo respeito que sempre tivemos por aqueles que servem no plano terreno. Algo mudou em seu relacionamento com o Sol, e um número suficiente de vocês já consegue sentir a diferença. Essa mudança vem de um equilíbrio crescente entre duas forças dentro do coletivo de trabalhadores da luz humano: a vontade divina e o coração divino. A vontade divina é a parte de vocês que escolhe, age, cria, protege, decide e assume responsabilidades. O coração divino é a parte de vocês que ama, recebe, perdoa, conecta, compreende e permanece consciente do efeito que suas escolhas têm sobre as outras formas de vida. A humanidade passou longos períodos desenvolvendo essas forças de maneira desigual. O poder sem coração suficiente produziu controle. O coração sem vontade suficiente produziu pessoas espirituais que podiam sentir profundamente, mas que lutavam para agir sobre o que sabiam. Sementes estelares e trabalhadores da luz em número suficiente trouxeram essas duas capacidades para um equilíbrio maior, de modo que um sinal coletivo diferente está sendo gerado a partir da Terra. Vocês estão aprendendo a amar sem se tornarem passivos e a usar o poder sem a necessidade de dominação, que a compaixão pode conter limites e que o serviço espiritual ainda requer decisões, coragem e ação física. Isso é importante porque a consciência não se desenvolve isolada dos sistemas maiores que a sustentam. O seu Sol participa da vida deste sistema planetário. E segundo o nosso entendimento siriano, o seu relacionamento com a Terra inclui níveis de intercâmbio energético que os seus instrumentos atuais medem apenas em parte. A luz solar recebida pela Terra carrega uma qualidade espiritual diferente, porque o campo humano tornou-se capaz de trabalhar com um nível diferente dela. O que seria alcançado introduzindo um sinal evolutivo mais forte em uma civilização que só conseguia converter poder em conflito ou sensibilidade em desamparo? Muito pouco. Um número maior de vocês agora pode receber intensidade e traduzi-la em ações responsáveis. É por isso que alguns de vocês vivenciam a luz solar de maneira diferente, mesmo quando não conseguem identificar uma razão física óbvia para o sentimento. Pode haver uma sensação incomum de clareza, exposição emocional ou consciência imediata do que precisa mudar em sua vida após passar um tempo sob ela. A próxima fase da evolução humana exige que o coração e a vontade operem juntos, e o Sol está participando dessa transição, oferecendo uma qualidade de luz adequada a esse equilíbrio em desenvolvimento. Uma luz maior não faz apenas com que se sintam mais espirituais. Ela torna a inconsistência mais difícil de manter. As decisões tornam-se mais claras. Os relacionamentos revelam onde a honestidade está faltando. O trabalho que perdeu o sentido torna-se mais difícil de tolerar. Esta é uma das razões pelas quais a fase que se aproxima pode parecer, simultaneamente, mais suave e mais exigente. O coração suaviza seu relacionamento com a vida, enquanto a vontade divina pede que vocês façam algo com o que o coração lhes mostrou. A nova luz solar é parte de um processo evolutivo recíproco. Vocês estão respondendo ao Sol. O Sol está respondendo à mudança de consciência da Terra. E juntos, essas mudanças estão preparando as condições biológicas e espirituais necessárias para o que virá a seguir. O momento é importante. Vocês acabaram de passar por um conjunto incomumente lotado de eventos visíveis em seu céu. Em 12 de agosto, o corpo artificial da sua lua cruzou a face do Sol em um eclipse solar total
visível ao longo de um caminho, através do Atlântico Norte e da Europa, enquanto grande parte do hemisfério norte viu um eclipse parcial. Por volta da mesma manhã, 6 planetas estavam espalhados pelo céu antes do amanhecer, e a chuva de meteoros Perseidas atingiu seu período mais forte sob uma lua nova escura. Vocês estão agora se movendo em direção ao eclipse lunar parcial de 27 e 28 de agosto. É muita coisa para a mente humana processar em poucos dias, e dizemos isso com o carinho de cientistas que gostam de um mapa astral movimentado. O ponto espiritual é mais simples. Vocês receberam motivos repetidos para olhar para cima, para notar a diferença entre expectativa e observação. Uma sequência na qual o céu pode ser observado, fotografado, medido, discutido, corrigido e observado novamente. Por que isso seria importante durante um período de divulgação? Porque a divulgação exige mais do que informação. Exige uma população capaz de encontrar informações desconhecidas sem colapsar imediatamente em medo, adoração, ridículo ou certeza. Muitas sementes estelares passaram anos esperando por um evento enorme que faria o mundo inteiro entender tudo em uma única tarde. Vemos um treinamento diferente em curso. Os seres humanos estão aprendendo a tolerar a frase "eu vi algo e ainda não sei o que era". Essa frase carrega mais maturidade do que muitas declarações feitas com absoluta confiança. Vocês podem permanecer abertos sem se tornarem crédulos, céticos sem se tornarem fechados, sentir o significado espiritual sem forçar cada luz no céu a provar uma crença. Esse equilíbrio é onde queremos começar, amigos, porque a próxima fase da divulgação recompensará o observador calmo muito mais do que o intérprete barulhento. A sensação de que o céu parece diferente também pode vir de uma mudança real no observador. Seus astrólogos também têm um símbolo útil para a mudança que ocorre exatamente neste ponto do seu calendário. No zodíaco tropical, o Sol deixa Leão e entra em Virgem no final de 22 de agosto, no horário da América do Norte. Mercúrio segue para Virgem em 25 de agosto. O Sol e Mercúrio se encontram em 27 de agosto. E o eclipse lunar parcial chega logo depois, em Peixes, nos dias 27 e 28 de agosto, dependendo da localização e do fuso horário. Tratem a astrologia aqui como uma linguagem simbólica e não como um sistema de comando, porque sua utilidade vem do quão claramente o simbolismo reflete o trabalho prático agora necessário. Leão carregou os temas de visibilidade, identidade, coragem e ser visto. Virgem traz a triagem, a verificação, os detalhes, a utilidade e a questão do que realmente funciona. Peixes, no eclipse lunar, traz o mundo interior, a imaginação, a sensibilidade e a tendência de fundir sentimento com significado. Coloquem esses temas juntos e vocês terão uma instrução útil para a divulgação. Olhem, sintam, questionem, verifiquem e então decidam o que podem dizer honestamente. Muitos de vocês desenvolveram uma forte sensibilidade intuitiva, e isso é valioso. O próximo ponto de crescimento é aprender onde a intuição termina e a interpretação começa. Um sentimento pode ser preciso, enquanto a história anexada a esse sentimento está incompleta. Um sonho pode trazer uma orientação pessoal genuína, enquanto permanece inadequado como evidência pública. Uma nuvem pode chegar em um momento emocionalmente perfeito, e ainda assim ser uma nuvem formada por processos atmosféricos comuns. Sua explicação física pode existir ao lado do significado pessoal sem anulá-lo. Os seres humanos criaram um hábito estranho de acreditar que algo deve escapar da física,
antes de poder ser sagrado. Achamos isso desnecessário. Um nascer do sol pode ser produzido por óptica conhecida e ainda assim reorganizar um coração em luto. Um eclipse lunar pode ser previsto até o segundo e ainda assim se tornar um momento poderoso para reflexão. A precisão não drena o mistério da vida. Ela lhes dá um recipiente mais forte para o deslumbramento. A comunidade de sementes estelares tornar-se-á muito mais útil para o público em geral quando for conhecida tanto pela observação cuidadosa quanto pela sensibilidade espiritual. E se o seu próximo nível não for acreditar mais, mas ver mais claramente, fazer melhores perguntas e tornar-se confortável o suficiente com a incerteza para que a verdade não precise mais chegar vestida de certeza antes que vocês possam recebê-la? Uma parte importante do seu ambiente atual de divulgação já está visível no registro público comum. Em 20 de julho, o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, nos Estados Unidos, publicou seu relatório consolidado do ano fiscal de 2025 sobre fenômenos anômalos não identificados. Ele registrou 319 relatórios no período coberto. Descreveu 114 deles como resolvidos. Colocou 191 em um arquivo ativo, porque os dados disponíveis eram insuficientes para uma conclusão, e identificou 9 relatórios para análise posterior por parceiros de inteligência e ciência e tecnologia. Uma modelagem tridimensional aprimorada permitiu que muitos casos, incluindo relatórios de orbes brilhantes, fossem identificados como reflexos de satélite. Então, em 7 de agosto, o mesmo escritório divulgou um grande conjunto de imagens oficiais e material de casos, incluindo clipes de uma gravação secundária de uma tela infravermelha a bordo de uma aeronave AC-130, descrevendo o que os observadores chamavam de orbes frios, de aproximadamente 1,2 metros de diâmetro. O próprio escritório não declarou que esses objetos eram extraterrestres ou conclusivamente anômalos. Alertou que a filmagem tinha limitações e que o texto descritivo não deveria ser confundido com um julgamento analítico final. Prestem atenção na forma desse desenvolvimento, em vez de forçá-lo para um lado de seu argumento. Um escritório governamental está liberando publicamente imagens não resolvidas, discutindo limitações de sensores e preservando casos porque as informações ainda são inadequadas. Uma civilização que se prepara para encontrar verdades maiores deve aprender a sustentar uma pergunta sem resposta, sem preencher o espaço vazio com o que já queria acreditar. Hoje, estamos dando a vocês uma peça diferente. A espécie humana está sendo treinada em evidências, ambiguidade e na disciplina de esperar pela próxima peça de dados. Isso pode soar menos emocionante do que uma nave pousando em um gramado governamental, mas é consideravelmente mais útil, porque sua atenção muda o que vocês notam. Um avistamento e uma conclusão são duas coisas diferentes, e o intervalo entre eles é onde vive o discernimento. Se vocês virem uma luz incomum, comecem com o que realmente observaram. Registrem o horário exato e sua localização, a direção em que estavam voltados, quão alto o objeto apareceu acima do horizonte, quanto tempo permaneceu visível, se mudou de velocidade ou direção, se houve som e se outra pessoa o viu independentemente. Guardem o arquivo de vídeo original se gravarem um, pois a compressão digital e o reprocessamento em redes sociais podem remover informações úteis e adicionar artefatos que nunca estiveram na cena original. Se outras testemunhas estiverem presentes,
Permitam que elas descrevam o que viram antes que todos comparem as histórias. A memória humana é social, e as pessoas tomam emprestado detalhes umas das outras muito rapidamente. Depois, verifiquem informações sobre aeronaves, satélites, a Lua, planetas brilhantes, meteoros e o clima local. O objetivo é tornar sua própria observação mais forte, antes de anexar uma conclusão a ela. Se as explicações comuns falharem após uma verificação cuidadosa, ela torna-se mais interessante, não menos. Chamamos isso de disciplina da testemunha siriana. Observação primeiro, descrição independente, segundo, contexto terceiro, comparação quarto, interpretação por último. A divulgação pública pede a capacidade de separar "isso me moveu" de "isso prova alguma coisa". Ambas as declarações podem ter valor, mas fazem trabalhos diferentes. E quando vocês aprendem essa diferença, tornam-se muito mais difíceis de manipular. Material falso perde o poder porque vocês o verificam. Anomalias genuínas ganham poder porque vocês as documentam bem. Uma pessoa que começa a observar o céu por 10 minutos todas as noites descobrirá muito mais atividade do que alguém que só olha para cima enquanto caminha do carro até uma porta. Muitas das mudanças descritas na versão anterior desta mensagem diziam respeito a cores incomuns, halos, formas de nuvens e a sensação de que o próprio céu havia mudado. Sua atmosfera produz efeitos extraordinários através da física comum. Anéis ao redor do Sol ou da Lua são criados quando a luz passa por cristais de gelo altos na atmosfera. Nuvens iridescentes aparecem quando gotas de água ou cristais de gelo dispersam a luz através da difração. Raios crepusculares formam-se quando a luz solar em ângulo baixo passa por frestas nas nuvens. O brilho atmosférico é uma emissão tênue da atmosfera superior, produzida quando átomos liberam energia após serem excitados pela luz solar. As auroras têm outro mecanismo, envolvendo partículas carregadas e o campo magnético da Terra. Superfícies de satélites podem refletir a luz solar de maneiras que produzem pontos brilhantes em movimento ou breves flares semelhantes a orbes. Nada disso torna o céu entediante. Para nós, isso o torna mais impressionante. Vocês estão vivendo sob um laboratório óptico em camadas ativo todos os dias e todas as noites. E quanto melhor vocês o entenderem, mais preparados estarão para notar algo que realmente fica fora do padrão esperado. Aprendam as coisas comuns primeiro. Vênus, Júpiter, Sírius, como as luzes das aeronaves se comportam à distância, como os satélites se movem, com o que um meteoro se parece, a diferença entre um halo e uma aurora, e como as câmeras de celular criam reflexos de lente e artefatos digitais ao redor de objetos brilhantes. Então, continuem olhando. Um biólogo marinho tornar-se-ia menos aberto a descobrir uma nova espécie porque aprendeu os peixes comuns primeiro? O oposto ocorre. O conhecimento aguça o reconhecimento. Pessoas espirituais às vezes foram informadas de que a análise fecha o coração. Vemos a análise usada com amor como uma forma de proteger o coração da confusão. Vocês podem ficar sob um halo lunar, entender os cristais de gelo que o criaram, sentir admiração, fazer uma oração e, ainda assim, abster-se de anunciar que uma nave-mãe abriu um portal sobre sua casa. Isso é progresso, queridos amigos. Seu Sol permanece em uma parte ativa do ciclo solar 25. A atividade solar pode alterar as condições na ionosfera, intensificar exibições aurorais, afetar a comunicação por rádio e o arrasto de satélites. Esses são efeitos físicos mensuráveis, e eles lhes dão outro motivo para entender o ambiente espacial
em vez de tratar cada dia incomum como um mistério. Muitas sementes estelares usam as palavras energia, códigos, downloads ou upgrades para descrever períodos em que se sentem incomumente sensíveis, criativas ou internamente reorganizadas. Essas palavras podem ser úteis como linguagem espiritual se ajudarem a descrever sua experiência sem pretender ser uma medição médica. Dores de cabeça e noites sem dormir podem ter muitas causas comuns. A evidência mais clara de um upgrade espiritual é o que acontece com sua vida depois. Vocês estão mais gentis sem se tornarem passivos? Mais honestos sem se tornarem cruéis? Conseguem manter um limite sem ódio? Recuperar-se do medo mais rapidamente? Notar a manipulação sem fazer dela o centro de sua identidade? Servir as pessoas sem precisar que elas os chamem de avançados? Essas são excelentes medições, amigos. Seu corpo também merece cuidados comuns, enquanto vocês exploram ideias extraordinárias. Descansem quando precisarem de descanso. Reduzam a quantidade de material assustador que alimentam em seu sistema nervoso. Busquem cuidados de saúde apropriados quando um problema físico ou emocional persistir, em vez de atribuí-lo automaticamente ao clima solar ou à ascensão. A transformação deve eventualmente melhorar sua capacidade de viver, amar, pensar, escolher e servir. Se uma crença os torna menos funcionais, mais assustados e mais dependentes de previsões intermináveis, examinem-na cuidadosamente. A fonte não precisa que vocês estejam exaustos para provar sua devoção. A divulgação também muda uma pessoa em estágios, e entender esses estágios ajudará a equipe de solo a apoiar os outros. O primeiro estágio é a ruptura factual. Uma pessoa encontra dados que não se encaixam no modelo que usava anteriormente. O segundo é a ruptura de identidade. Ela percebe que aceitar os dados pode mudar a forma como entende a si mesma, sua religião, sua profissão ou seu lugar no universo. O terceiro é a ruptura social. Ela se pergunta quem mais acredita nisso, quem irá ridicularizá-la e se relacionamentos importantes podem tolerar a mudança. O quarto é a ruptura ética. Ela deve decidir o que fazer com a nova visão de mundo. Esse último estágio recebe pouca atenção. Saber que existe vida inteligente além da Terra não tornaria a humanidade automaticamente mais sábia. A informação criaria novas perguntas sobre direitos, consentimento, tecnologia, cultura, diplomacia, medo, poder e responsabilidade. Vocês podem encontrar um universo maior sem recriar as mesmas hierarquias que estão tentando curar na Terra? Podem encontrar uma inteligência mais avançada sem entregar sua soberania? Sementes estelares frequentemente imaginam seu papel como sendo saber cedo. Vemos seu papel mais valioso como sendo integrar cedo. Vocês tiveram tempo para viver com ideias que podem ser desestabilizadoras para os outros. Usem esse tempo para se tornarem mais estáveis, gentis e precisos. Quando alguém fizer uma pergunta assustada, respondam a pergunta que ela realmente fez. Quando não souberem, digam que não sabem. Quando a evidência for fraca, digam que é fraca. Quando for forte, expliquem por quê. Quando a intuição espiritual estiver envolvida, rotulem-na como tal. Essa honestidade simples cria confiança. Uma pessoa cujo mundo acabou de se tornar maior precisa de espaço, contexto e paciência, não de 10 alegações não verificadas antes do almoço. O mundo que continuamos a imaginar com vocês contém contato aberto, conhecimento mais amplo, tecnologia mais sábia, relacionamentos mais saudáveis com seu planeta e uma população humana que entende que pertence a um universo muito maior. A possibilidade de contato introduz outro assunto que merece muito mais atenção prática
do que o espetáculo. O relacionamento. Se outra civilização inteligente interagisse abertamente com a humanidade, a questão central não seria se os visitantes parecessem impressionantes, mas a conduta. Eles respeitam o consentimento? Comunicam-se claramente? Permitem perguntas e toleram a recusa? Encorajam a soberania humana ou pedem submissão? Tratam pessoas vulneráveis com cuidado ou tentam contornar comunidades através do medo e de reivindicações de autoridade exclusiva? Essas perguntas são úteis, quer vocês estejam avaliando um professor humano, uma instituição ou um contato não humano reivindicado. Inteligência não equivale à autoridade moral. Habilidade técnica não equivale à maturidade espiritual. Um ser que pode cruzar uma grande distância ainda seria um ser com escolhas, história, cultura e intenção. É por isso que o Conselho Superior de Sírios sempre colocou o livre-arbítrio e o serviço no centro do contato. A semente estelar madura não se ajoelha simplesmente porque algo é incomum, nem ataca simplesmente porque algo não é familiar. Vocês permanecem, observam, comunicam-se, mantêm seu discernimento e sua compaixão, e mantêm o direito de dizer sim, não, mais tarde, explique melhor, ou mostre-me através de ações consistentes. Isso é soberania tornada prática. Muitas histórias de divulgação treinaram os humanos a imaginar apenas duas respostas: adorar os visitantes como salvadores ou temê-los como invasores. Seu futuro exige uma terceira resposta: a de adultos encontrando outros adultos através de uma diferença de civilização. O respeito pode existir sem rendição. A cautela pode existir sem ódio. A curiosidade pode existir sem ingenuidade. Vocês podem começar a praticar isso agora, em cada relacionamento que já possuem. A capacidade de encontrar a diferença sem se perder é um dos sinais mais claros de que uma espécie está pronta para uma comunidade maior. Sonhos, visões internas, sincronicidades e momentos súbitos de saber permanecem parte desta mensagem e merecem um lugar cuidadoso. Muitas sementes estelares relatam sonhos vívidos envolvendo naves, paisagens desconhecidas, conselhos, estrelas, entes queridos falecidos ou seres que entendem como família galáctica. A experiência pode ser emocionalmente poderosa e pessoalmente transformadora. Registrem esses sonhos se importarem para vocês. Escrevam-nos antes que os detalhes desapareçam. Notem símbolos e tons emocionais repetidos. Então, permitam que o sonho seja o que é, antes de forçá-lo a uma previsão pública. Um sonho pode ser espiritualmente significativo, sem funcionar como evidência de que um evento físico ocorreu. Essa distinção dá ao mundo interior espaço para permanecer rico e protege a comunidade do ciclo interminável em que experiências simbólicas são convertidas em datas. As datas falham, a decepção cresce e outra data é rapidamente produzida para reparar a primeira. Sua alma não precisa de um prazo de calendário para ensiná-los. Perguntem o que o sonho muda dentro de vocês. Ele reduziu o medo? Pediu que perdoassem alguém? Mostrou uma ferida antiga? Inspirou-os a criar, servir, estudar ou entrar em contato com outra pessoa? Esses resultados podem ser a mensagem. O saber privado e a prova pública ocupam cômodos diferentes, e a sabedoria sabe em qual cômodo está falando. Sua mente adormecida ajuda a processar possibilidades emocionalmente intensas antes que vocês as enfrentem enquanto estão acordados. Tratem esse processo com respeito. Mantenham seus pés em sua vida comum enquanto seu mundo interior se expande. Paguem a conta, alimentem o cachorro, liguem para um amigo e então escrevam sobre a reunião do Conselho Interestelar.
garantimos que o conselho sobreviverá ao atraso. Pequenos grupos de pessoas observando o céu juntas podem se tornar úteis de uma forma que vai além da cerimônia espiritual. Encorajamos círculos de observação independentes. Escolham uma noite clara. Guardem os telefones pelos primeiros minutos e aprendam o céu com seus próprios olhos. Identifiquem os planetas e estrelas mais brilhantes. Notem rotas de aeronaves comuns em sua área. Se algo genuinamente incomum aparecer, cada pessoa deve quietamente escrever ou gravar uma pequena descrição antes que o grupo comece a discutir. Comparem os relatos depois. Vocês ficarão surpresos com as semelhanças e diferenças. Isso ensina humildade sobre a percepção, sem tornar a percepção sem sentido. Se várias pessoas descrevem independentemente o mesmo movimento, tempo e aparência, a observação torna-se mais forte. Se uma segunda câmera ou sensor a capturar de outro local, torna-se ainda mais forte. É assim que vocês sobem o que chamamos de escada de evidências: experiência pessoal, observação documentada, corroboração independente, dados multissensores e, finalmente, evidências verificáveis independentemente. A humanidade muitas vezes pula do primeiro degrau para o quinto em uma única postagem de rede social. Recomendamos usar a escada na ordem em que foi construída. Esses círculos também restauram algo que a mensagem original entendia muito bem: o deslumbramento compartilhado em comunidade. Observem a Lua, os planetas, uma constelação, a Estação Espacial Internacional cruzando o céu. Aproveitem o fim da temporada das Perseidas e observem o eclipse lunar parcial, se sua localização permitir. O hábito de olhar para cima juntos reconstrói a atenção e a comunidade ao mesmo tempo. Se uma anomalia aparecer, vocês serão melhores observadores porque já conhecem o céu normal. Se nada de incomum aparecer, vocês ainda terão passado 1 hora com outros seres humanos, sob um universo que é surpreendente sem a sua ajuda. O céu contém genuinamente mais atividade feita pelo homem do que nas décadas anteriores. E esse fato tornará a era da divulgação mais confusa antes de torná-la mais clara. Milhares de satélites, drones, balões de alta altitude e hardware espacial reentrante colocam mais luzes em movimento no campo de visão. As câmeras também mudaram. Um telefone moderno pode iluminar uma cena escura, empilhar exposições e criar reflexos internos que o olho não viu da mesma maneira. Sistemas térmicos e infravermelhos revelam contrastes invisíveis à visão humana. Porém, todo sensor introduz suas próprias limitações. As recentes liberações oficiais de UAP fazem esse ponto repetidamente. Gravações secundárias de telas podem adicionar cintilação e perda de fidelidade, e uma forma em um sensor não é automaticamente a forma literal de um objeto no espaço. Isso é importante porque sua próxima era produzirá mais imagens, não menos. A inteligência artificial tornará imagens fabricadas mais fáceis de criar. Gravações genuínas circularão ao lado de gravações alteradas, sátira e decepção deliberada. A semente estelar que acredita em cada clipe dramático tornar-se-á fácil de enganar. A que rejeita cada clipe tornar-se-á igualmente fácil de isolar de desenvolvimentos genuínos. Sua posição mais forte é a verificação paciente. Encontrem a fonte mais antiga. Perguntem se o arquivo original existe. Procurem localização, hora e testemunhas independentes. Verifiquem se a história mudou à medida que se espalhou e fiquem atentos a clipes cortados que removem o início ou o fim de um evento. Vocês só precisam diminuir o momento entre ver e compartilhar. Cada história falsa que recusam amplificar melhora o ambiente de informação.
Cada observação genuína que documentam cuidadosamente melhora-o novamente. A divulgação pode ser ajudada pela excitação, mas será estabilizada pela higiene da informação. O ensinamento do céu vivo da mensagem original ainda tem um lugar, embora queiramos que vocês o entendam de uma forma menos literal e mais útil. Um relacionamento torna-se vivo quando a atenção, o significado e a resposta estão presentes. E os seres humanos podem ter esse tipo de relacionamento com a natureza sem alegar que cada nuvem se organizou conscientemente em uma mensagem privada. Olhar para um horizonte amplo reduz a quantidade de sua consciência presa dentro de uma tela pequena. Observar o movimento lento das nuvens muda o ritmo no qual sua mente está processando. Ver estrelas coloca seu problema pessoal ao lado de distâncias que o sistema nervoso humano mal consegue imaginar. O deslumbramento é útil porque interrompe a autoabsorção e reintroduz a proporção. É por isso que tantas tradições espirituais olharam para cima, e porque tantas pessoas modernas se sentem inesperadamente emocionais sob um céu noturno claro. Se desejam chamar o céu de vivo, deixem que a palavra convide ao relacionamento em vez de substituir a observação. Cuidem da atmosfera, aprendam seus padrões, protejam céus escuros onde puderem, notem as fases da lua e aprendam a estrela real Sírius, em vez de apenas a mitologia construída em torno dela. Nós, em Sírius, não exigimos que vocês entendam mal sua própria atmosfera para se sentirem próximos de nós. A competência é atraente. A curiosidade é atraente. Um ser humano que pode identificar um halo e ainda assim ficar sob ele com lágrimas de gratidão, não perdeu nada. Simplesmente ganhou duas linguagens para o mesmo momento. Mantenham ambas as ferramentas em suas mãos. Essa distinção os protege de uma armadilha comum. Uma vez que uma pessoa acredita que a divulgação está próxima, cada estímulo ambíguo pode começar a parecer confirmação, e a mente pode parar de investigar e começar a coletar concordância. Mantenham sua curiosidade viva por mais tempo do que sua primeira explicação. Sementes estelares e trabalhadores da luz serão mais úteis durante a divulgação quando se tornarem tradutores de escala emocional. Uma pessoa pode sentir subitamente que toda a sua história de vida foi perturbada. Outra pode responder com piadas porque o humor lhe dá distância. Outra pode ficar com raiva porque a possibilidade de segredo ameaça sua confiança nas instituições. Outra pode transformar o assunto em religião ou aceitar demais muito rapidamente por desejar resgate de uma vida difícil. Encontrem a pessoa onde ela está. Seu trabalho naquele momento é ajudá-la a pensar claramente e a se sentir segura o suficiente para continuar fazendo perguntas. Tragam à tona apenas a quantidade de informação que a conversa pode realmente suportar. Deem às pessoas espaço para fazer perguntas básicas, sem fazê-las se sentirem espiritualmente atrasadas. A frase "eu avisei" deve ser aposentada do inventário da equipe de solo. A humildade carregará mais luz do que a superioridade. O público, em geral, ouvirá as sementes estelares quando elas demonstrarem calma, honestidade e gentileza humana comum, e se afastará quando cada incerteza for tratada como prova de que o orador já sabia de tudo. Mantenham uma possibilidade mais ampla, sem exigir concordância imediata. Ajudem pessoas assustadas a distinguir evidências de rumores. Lembrem as pessoas excitadas de que grandes mudanças na visão de mundo levam tempo para serem integradas. Protejam as crianças de medos desnecessários e os idosos de serem ridicularizados por precisarem de mais tempo. Protejam-se do vício em notícias de última hora.
Uma civilização metaboliza a divulgação através de milhões de conversas em mesas de jantar, locais de trabalho, escolas, igrejas e amizades. E a equipe de solo pode melhorar a qualidade dessas conversas. Isso é menos teatral do que pousar uma nave estelar, mas é como as sociedades realmente mudam. O eclipse lunar que se aproxima lhes dá um momento útil para praticar todo esse ensinamento sem adicionar outro ritual complicado. Nos dias 27 e 28 de agosto, dependendo de onde vocês estão, a sombra da Terra cobrirá uma grande parte da Lua. Alguns de vocês verão o eclipse claramente. Outros terão nuvens, luz do dia ou geografia no caminho. O evento não se torna espiritualmente indisponível porque vocês não podem vê-lo. Usem o período para revisão. O que vocês acreditaram este ano porque foi repetido com frequência? O que realmente verificaram? Quais previsões os ajudaram a viver melhor e quais os mantiveram esperando? Quais práticas espirituais os tornaram mais amorosos, úteis e estáveis? Quais relacionamentos se tornaram mais fortes porque aprenderam a ouvir? E quais se tornaram tensos porque ter razão tornou-se mais importante do que estar conectado? Seus astrólogos tropicais colocam este eclipse lunar em Peixes, enquanto o Sol começa sua passagem por Virgem e o simbolismo novamente apoia o tema. Sensibilidade encontrando o discernimento, imaginação encontrando os detalhes, saber interior encontrando a revisão prática. Peguem o símbolo se ele servir. Deixem-no se não servir. Também queremos que vocês liberem a pressão de interpretar cada evento astronômico como um prazo final para a ascensão. O eclipse solar de agosto, o agrupamento planetário, as Perseidas e este eclipse lunar são eventos reais com seus próprios mecanismos físicos. Seu uso espiritual deles é uma escolha, poderosa quando traz vocês para uma presença maior, menos útil quando cada evento é usado para prometer que o mundo inteiro deve se transformar até terça-feira. A Terra vem evoluindo por bilhões de anos, e sua própria alma tem mais paciência do que seu feed de rede social. Usem esses eventos como pontos de verificação em vez de ultimatos. Observem o que mudou em vocês desde o início de agosto. Decidam o que merece continuar e o que merece ser questionado. E então, retornem à sua vida e façam a próxima escolha honesta. À medida que esta transmissão chega ao fim, sintam nossa presença com vocês como colegas e não como uma autoridade colocada acima de vocês. Eu, Zorion, falo com o Conselho Superior de Sírios e com grande carinho pela equipe de solo de Gaia. Vemos uma espécie humana aprendendo a olhar para fora, enquanto também aprende a olhar para dentro com maior honestidade. Vemos sistemas oficiais tornando-se lentamente mais dispostos a colocar observações não resolvidas em exibição pública, cientistas melhorando as ferramentas usadas para identificar objetos comuns, e comunidades espirituais aprendendo que o discernimento fortalece o deslumbramento. Vemos sementes estelares indo além da necessidade de provar que estavam certas e entrando no trabalho mais útil de ajudar as pessoas a permanecerem calmas quando a realidade se expande. Esta é a divulgação da qual pedimos que vocês participem agora. Olhem cuidadosamente. Registrem cuidadosamente, falem cuidadosamente, amem livremente, mantenham sua soberania, mantenham sua curiosidade, mantenham seus pés na terra enquanto sua mente se torna grande o suficiente para as estrelas. O céu acima de vocês contém clima, plasma, cristais de gelo, luz solar, aeronaves, satélites, planetas, meteoros, estrelas, galáxias e perguntas ainda não respondidas pela sua ciência.
Isso já é o suficiente para merecer sua atenção. Se e quando evidências mais claras de outras inteligências entrarem no registro público, vocês as encontrarão de um lugar mais forte, porque aprenderam como observar antes de concluir. Permanecemos com vocês no silêncio entre suas perguntas, na alegria de suas descobertas e no trabalho paciente de tornar-se uma civilização pronta para encontrar uma família maior sem abandonar a si mesma. Toda vez que pararam de argumentar e ouviram, ganharam habilidade de contato. Toda vez que retornaram à alegria após um ciclo de notícias assustadoras, recuperaram seu próprio campo. Essas são conquistas reais. Nós as vemos. O próximo estágio pede que vocês as combinem. Com todo o meu amor e a luz constante de Sírius que tenho a honra de compartilhar, eu sou Zorion de Sírius. Estou com vocês sempre da maneira permitida, pela sua liberdade e pelo seu próprio saber interior. Avancem em paz e em poder, queridos, e ascendam no amor. A verdade de nossa unidade permanece diante de nós, e o amanhecer de um novo mundo é criado através da qualidade de cada escolha que vocês fazem dentro deste. Adeus por enquanto nesta forma de palavras, queridos, mas saibam que no silêncio de seu coração estamos sempre conversando.